Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Rapidinho, vamos fazer mais uma questão do MP do Pará. Um aluno pediu que eu resolvesse essa questão e acabasse confrontando o assunto ali abordado com outros aspectos, outros prazos do processo administrativo ambiental, em especial prazos prescricionais. E para a gente trabalhar então esse assunto, é necessário que a gente lembre o teor da questão. E essa questão exigia basicamente o seguinte do candidato: qual é o prazo para a cobrança de uma multa que foi aplicada em decorrência da prática de uma infração administrativa ambiental quando inexiste uma norma específica que regulamente esse prazo? E aí, para a gente responder essa questão e chegar ao gabarito, cujo prazo é de 5 anos, eu precisaria lembrar de um precedente qualificado do STJ, o precedente 146, que vai dizer para a gente o seguinte: olha, de fato, quando inexistir uma norma regulamentadora, uma norma específica que regulamente o prazo para a cobrança de multa aplicada em decorrência da prática de uma infração administrativa ambiental, eu vou aplicar o decreto 20.910 de 32, cujo prazo de cobrança ali previsto é de 5 anos. Só que o importante, além, obviamente, de saber esse precedente, né, qualificado, essa tese, né, repetitiva do STJ, é não confundir essa previsão de 5 anos com o prazo prescricional para a execução da pena de multa previsto na súmula 467 do STJ. O que diz a súmula 467 do STJ? Que prescreve em 5 anos o prazo para a execução da pena de multa aplicada em decorrência de um processo administrativo ambiental, prazo esse de 5 anos, que será contado da data do término do processo administrativo ambiental. Então, vejam bem, não dá para confundir esses dois prazos. Apesar de serem 5 anos, nós temos o prazo para a cobrança da multa e um prazo prescricional para a gente executar a pena de multa quando do término desse processo administrativo ambiental do qual ela decorreu. E mais do que isso, já que a gente está falando agora em prazo prescricional, é muito interessante que vocês lembrem dos prazos prescricionais que tem previsão lá no decreto 6514 de 2008. Esse decreto 6514 de 2008, ele é aquele decreto que estabeleceu normas de processo e julgamento de infrações administrativas ambientais em âmbito federal. E esse decreto, ele tem uma previsão específica lá no artigo 21, que vai tratar dos prazos prescricionais no âmbito do processo administrativo ambiental, inclusive estabelecendo a possibilidade de ocorrer e ser constatada uma prescrição intercorrente no bojo desse processo administrativo. E só para a gente não alongar muito, eu quero que vocês depois façam a leitura desse dispositivo e percebam que existe um prazo prescricional para a autoridade administrativa ambiental promover a ação, buscando, portanto, apurar se houve ou não a prática de uma infração administrativa ambiental para a consequente aplicação de uma sanção. Então, quando vocês pegam lá o artigo 21, ele vai dizer expressamente que prescreve em 5 anos a ação da administração pública ambiental para apurar a prática ou não de uma infração administrativa ambiental. Prazo esse de 5 anos, contado da prática do ato ou quando nós estivermos diante de uma infração permanente, quando houver cessado, portanto, os seus efeitos. Então, é muito importante que vocês façam a leitura também atenta desse artigo 21, tudo bem? A gente não vai alongar aqui, porque não é esse o propósito, então fica aqui apenas essas ressalvas em decorrência do gabarito da questão apresentado, mas, de fato, o prazo gabarito da questão é de 5 anos e ele, na verdade,
corresponde ao tema 146 do STJ. Até uma próxima questão, um próximo debate.